Mas eu queria falar um pouquinho com os irmãos, conversar um pouquinho aqui, através da palavra, um texto que talvez você já conheça, João 14, João capítulo 14, versículo 15 em diante. A gente vai falar um pouquinho aí sobre esse tema, celebrando o primeiro amor. Vamos ler? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e manifestarei nele. Perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, o que houve, Senhor, que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viveremos e veremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Amém? É interessante a gente pensar que Jesus estava, se você ler um pouquinho antes desse texto, Jesus já estava preparando os discípulos ali. Essa palavra foi para os discípulos, ele estava reunido com os 12 discípulos, e ali ele começou a falar essas palavras, mostrando para Jesus, mostrando para os discípulos que ele estava deixando o mundo, ele ia morrer mesmo, ele já estava entregando um pouquinho antes, ele vai falar assim, olha, eu vou deixar o Consolador com vocês, alguém que vai ajudar e tudo mais, tal. Jesus começou a preparar aqueles irmãos, aqueles discípulos dele, nós, para os últimos tempos que ele iria viver. E aí Jesus começa falando para os discípulos algumas coisas assim muito interessantes. E eu queria falar um pouquinho sobre o que Jesus estava querendo trazer para mim e para você, quando eu e você podemos pensar sobre amor. Já preguei aqui uma vez sobre amor, né? Alguém lembra do que eu falei? Nenhuma palavra, nem grego, nem hebraico? Usei algumas palavras aqui, né? Mas, o que Jesus estava querendo dizer com aquilo? O que é celebrar o primeiro amor para Jesus? O que Jesus quer dizer nesse texto, mostrando para os discípulos o que é celebrar esse primeiro amor? Uma das coisas interessantes que a gente tem que pensar é que é assim, talvez um dos lugares mais difíceis de nós sermos cristãos é dentro da igreja. Talvez a igreja seja o lugar onde nós mais sejamos julgados. Eu tenho certeza, se alguns de vocês aqui, talvez, espero que não, mas na maioria das vezes, alguém já nos julgou aqui dentro. Alguém já julgou minhas atitudes. E é dentro desse lugar, chamado igreja, que Jesus fala para a gente celebrar o primeiro amor, porque ele estava falando para os discípulos. E Jesus dá algumas pinceladas nesse texto sobre esse amor. Como eu e você podemos celebrar esse negócio chamado o Evangelho, chamado o amor de Cristo. E ele fala uma coisa muito interessante para os seus discípulos. Ele fala assim, olha, aquele que me conhece, conhece quem? Meu Pai. Aquele que me conhece, conhece o meu Pai. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, que Jesus você conhece?
Qual é o Jesus que você conhece? Porque o Jesus que você conhece tem muito a ver com o Deus que você segue. Se você conhece um Jesus errado, ou segue um Jesus errado, você está no caminho errado. O que Jesus está tentando trazer para os discípulos é olhar e falar assim: olha, aquele que me conhece, conhece o meu Pai. Para eu conhecer a Deus, eu preciso conhecer o verdadeiro Cristo. Porque se eu não conhecer o verdadeiro Cristo, eu vou estar seguindo um Cristo errado. E talvez o grande desafio que o John MacArthur fala, que o maior desafio da igreja hoje não é pregar o evangelho para quem não conhece a Cristo, é pregar o evangelho para cristãos. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja seguindo o amor errado, entendendo o amor errado. Se assim eu entendo o que é amor, se é Cristo. Seguir errado me leva para o caminho errado. Me leva para o Cristo errado, para a igreja errada, me leva para os objetivos errados e para as coisas erradas às quais eu tenho tentado. Quer ver um exemplo? Muitos de nós trabalhamos com Cristo ao nosso favor. Nós queremos Cristo ao nosso favor. Nós não queremos Cristo quando Ele nos afronta. Nós queremos Cristo quando Ele faz as coisas que nós queremos. Somos assim, não somos? A gente ora, como é que é as nossas orações? Senhor, me abençoa, me guarda, me protege, cuida de mim. Eu. Como é que eu vou celebrar o primeiro amor se eu estou pensando em mim? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é, coloque isso na sua mente, seguir o Cristo errado está te levando para o caminho errado. O Cristo que você segue talvez não seja o Cristo que morreu na cruz. O Cristo que talvez alguns têm seguido é um Cristo que é pregado longe da Bíblia. A mídia nunca vai pregar o Cristo verdadeiro. Não vai. Você liga a televisão, o Cristo que pregam não é o da Bíblia. Porque o da Bíblia, ele confronta o meu pecado com o amor dele. O Cristo da Bíblia chega para os discípulos e fala assim: se vocês me veem, vocês veem meu Pai. Se vocês falam que me amam, mas não amam o teu próximo, você é mentiroso. Se você fala e canta e levanta a sua mão e diz assim: você me leva ao deserto, você é meu Deus, você é o grande eu sou, é o Shaddai. Mas se eu não manifesto esse amor para com as pessoas as quais precisam ser manifestadas, não vale nada a minha adoração, não vale nada eu passar um tempo dentro dessa igreja, porque eu estou seguindo um Cristo errado. E eu e você precisamos aprender isso desde cedo, porque senão nós vamos passar tempos e tempos e anos dentro de uma igreja, e quando Cristo vai voltar, nós vamos chegar todo feliz, achando que o céu é o nosso limite máximo, e Ele vai olhar para mim, para você, e vai falar assim: quem é você, que filho? Eu sou fulano lá do Brancafor, pastor Jorge. Eu tocava na igreja, eu cantava. Ele falou assim: quantas vezes eu manifestei na sua vida? Ih, pastor, várias vezes. Os irmãos tocavam na frente, davam um arrepio forte em mim. E ele vai falar assim: quantas vezes você falou mal do irmão lá da igreja? Quantas vezes você não deixou de manifestar esse amor para com o próximo? Quantas vezes? Não, pastor, mas você não conhece aquele meu irmão. Eu falo assim: ele não é irmão seu apenas, é alguém que eu morri por ele. Eu não sei se você entende como funciona a salvação de Cristo. Quero explicar um negocinho para você, muito simples, porque para você conhecer o amor de Deus, para você celebrar o amor de Deus, você precisa conhecer o que Ele fez por você. Imagina que eu
Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Seu nome? Douglas. Eu tenho uma dívida com Douglas. Lucas. Eu tenho uma dívida com o Lucas. É uma dívida tão grande que eu não consigo pagar. E o Lucas veio e falou assim: Ronaldo, você precisa pagar essa dívida para mim. Eu falo: cara, eu não tenho grana para pagar, eu tô... Ele falou assim: se você não pagar, você vai morrer. Aí o André, da igreja, o André chega e fala assim: Ronaldo, eu amo você. Você vai morrer por causa dessa dívida. Deixa que eu pague essa dívida. Aí ele chega para o Lucas e fala assim: Lucas, sabe a dívida do Ronaldo? Eu vou pagar. Pagar por quê, rapaz? Porque eu amo o Ronaldo. Não, mas é o seguinte, você não tem condições de pagar a dívida dele, você tem que morrer por ele. Eu vou. Sabe essa conversa? Era a conversa de Jesus com Deus. Sabia? Essa conversa aconteceu no céu. Eu tinha uma dívida tão grande, meu pecado era tão grande, o seu pecado era tão grande, que Deus falou assim: não tem como mais ninguém me pagar. Jesus chegou e falou assim: não, eu quero pagar a dívida daqueles irmãos lá do Branca Flor. Não, mas a dívida é impagável. O que tem que fazer, pai? Tem que ter sacrifício, alguém tem que morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas filho, porque eu amo, eu quero, eu vou morrer por ele. Foi o que Jesus fez. E Jesus está falando isso para os discípulos. Ele fala no verso, lá na frente, ó: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós a mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama a Deus não é quem vai na igreja. Quem ama a Deus não é quem canta e levanta a mão e adora. Quem ama a Deus é quem obedece os mandamentos de Deus. Quem ama a Deus não é aquilo que às vezes a gente acha que é espiritual. Aquele irmão espiritual que bate no peito. A Bíblia, Jesus diz que aquele que ama Ele, que celebra esse primeiro amor, e para mim o primeiro amor é Jesus. Uma vez eu vim aqui, quando eu fui pregar, vocês cantaram um amor chamado que é meu primeiro amor, não é? A música da Zoe. És o meu primeiro amor. Nunca esqueci disso. Música maravilhosa, foi ouvindo ela o tempo todo. Não é? Fala que és o meu primeiro amor. És o meu primeiro amor. Jesus é aquele que me ama. Aquele que me ama, ama o Pai. Este guarda. É aquele que me ama, será amado meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Eu manifestarei. Em quem Jesus se manifesta? Em quem esse primeiro amor se manifesta? Naquele que ama. Naquele que ama. Deus se manifesta através de mim. Aí Deus coloca uma pessoa difícil para lidar com você, não é? Não é assim? Aí você fala assim: Deus, eu orei para Deus me dar uma bênção, não uma maldição. Deus está te dando uma bênção. Sabia? Você sabe como é que Deus manifesta na gente? Colocando situações na nossa vida para eu e você manifestar o amor. Eu saio daqui de domingo bombando espiritual. Já saiu assim da igreja, não já? Bombando assim. Espírito Santo lá em cima. E aí chega em casa, o que acontece em casa? Um racha. Primeiro você colocou o pé dentro de casa, o capeta se manifesta. Aí você já dá abraço ao capeta e já briga com ele também. Né? E Jesus diz que é aquele que... Como é que ele vai se manifestar? Em mim. Voltar ao primeiro amor, celebrar o primeiro amor, é deixar Deus se manifestar em você. Sabia? Irmãos, a coisa que tem mais fácil é eu amar meus filhos, sabia? Amar meus filhos é fácil demais. Eu sou pastor de uma igreja há 8 anos. Eu vou dizer para você, eu me tornei um homem muito melhor nos 8 anos que eu passei estou na igreja. Porque teve momentos que eu queria sumir daquele lugar. Largar tudo.
Eu não preciso desse negócio aqui. Eu não preciso de ouvir coisas que eu tenho que ouvir. Eu não preciso disso. E Deus falava assim: continua trabalhando na sua vida. Você quer manifestar o amor de Deus em você? Ame. Ama as pessoas que precisam ser amadas. Verdadeiramente amadas. O amor vai manifestar. Verso 23 fala assim: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes a gente lê a Bíblia? Quantas vezes você ora? Você fala que ama a Deus? Você não ouve o Pai falar? Você fala que ama a Deus, mas você não fala com o Pai? Ou melhor, você até fala para pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, resolve isso. Senhor, faz isso. Senhor, me abençoa nisso. Me livra disso. Aí você senta, eu fico imaginando assim, ó, como é que é uma conversa? Como é uma conversa? A gente senta, não é assim? A gente senta, geralmente eu sou mineiro, eu gosto de sentar tomando café. Né? Na igreja lá, o que a gente mais gasta na igreja é café. Todo encontro tem café. A gente gosta de café. Quando a gente senta ali, e aí senta alguém do meu lado e ele não deixa eu falar. E ele só fala dos problemas dele, das lutas dele, da coisa, não é isso? Quando ele acaba de falar, ele fala: obrigado, vai embora. Às vezes a gente é assim com Deus. A gente não senta para ouvir o Pai. A gente senta para falar, só pedir, expressar, falando com Deus. A gente não fala assim: Deus, fala comigo agora. Fala que eu te escuto. Fala que meus ouvidos são teus. Umas 2 semanas atrás, eu não lembro, eu estou pregando na igreja uma série de mensagens chamada Orando com o Mestre. E uma dessas semanas aí, uma das coisas que eu falei numa ministração, uma das coisas que a gente trouxe para a ministração, é que eu devo começar sempre as minhas orações ouvindo o Pai, não falando com Ele. Pai, eu quero contemplar a Tua presença. A gente cantou uma música hoje que fala sobre isso. A gente gosta dessas coisas que fala assim: és invencível, és isso, um monte de coisa. A gente gosta dessas coisas assim, né? Porque isso é legal. Mas a gente não gosta de sentar para ouvir Deus. Celebrar o primeiro amor é ouvir o Pai. É amar e ouvir o Pai. É ouvir. Jesus encerra a sua conversa com os discípulos e ele diz assim para os discípulos: perguntou Judas: o que houve, Senhor, que há de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai. E Deus quer que você saia daqui hoje desafiado. É olhar para que Deus que você tem servido, que Jesus você tem seguido. É o Jesus que resolve suas situações. É esse Jesus que tem celebrado? É isso que você tem celebrado? Ou você tem celebrado o Jesus que mudou a sua vida? Mesmo. Eu tenho 50 anos. E quando eu olho para trás, eu tenho 50 anos, graças a Deus, nos caminhos do Senhor. Nunca me afastei. Nunca usei droga. Nunca me prostituí. Eu nunca bebi nada. Se eu beber um gole de cerveja, eu fico bêbado com um gole de cerveja. Nunca bebi.
Eu sempre passei minha vida inteira nos caminhos do Senhor. E muitos amigos meus diziam assim: cara, tem tanta coisa no mundo para viver e você vai seguir Jesus. E eu falava para eles assim: meu pai me ensinou que é o melhor caminho. E eu vou dizer para você, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, nos meus 50 anos. Eu não tenho um testemunho impactante para você. Eu não tenho um testemunho de que eu era, aquela musiquinha, né? Eu era um bêbado e tal, né? Jesus me libertou, sabe? Eu não tenho esse testemunho. Mas o testemunho que eu tenho para você é de que Deus me sustentou nos caminhos dele, sendo fiel. E que eu descobri que eu não preciso de nada além de Deus na minha vida. E Jesus estava falando isso para os discípulos. Meus filhos, vocês não precisam de nada além de me amar. Porque quando vocês me amam, eu vou manifestar a minha graça através de vocês e em vocês. E as pessoas que estão do seu lado vão ver a graça sendo manifestada através do amor que está em mim e em você. Eu quero que você saia daqui hoje celebrando o primeiro amor. Não é celebrando só cantando, não é isso. Eu quero que você saia daqui celebrando o que Deus fez na sua vida, as transformações que Ele fez e Ele quer fazer ainda. É isso que Deus quer para você. Daqui a alguns anos, quando você chegar aos meus 50, você vai olhar para trás e vai falar assim: valeu a pena. Valeu a pena continuar seguindo Jesus. Valeu a pena abrir mão de tantas coisas para estar com Cristo. Valeu a pena não me envolver no pecado e não me lamear no pecado. Valeu a pena. Apóstolo Paulo, quando ele chega lá em 2 Timóteo, capítulo, lá no finalzinho, 4, apóstolo Paulo olha para a vida dele, está preso, sozinho. O texto diz que apenas Lucas está com ele. Demas tinha abandonado ele. E Paulo usa a expressão, Lucas, quando escreve, ele diz assim, Paulo diz assim que Demas, amando as coisas deste mundo, me abandonou. Está comigo apenas Lucas. Porque Paulo está doente e Lucas era o biógrafo, né? É a biografia, né? O biógrafo de Paulo era Lucas. Lucas está com ele. E ele escreve as coisas mais lindas da Bíblia, as coisas mais lindas da Bíblia. Ele escreve: combati o bom combate. Combati. Eu venci. Eu venci. Estou preso, magro, doente. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E a glória prometida me espera. Oh, gostoso de ouvir isso. Sabe o que é isso? Celebrar o primeiro amor. Paulo tinha motivos para celebrar? Não. Estava preso, doente, seus amigos o abandonaram. Ele fala: combati o bom combate, terminei. A glória está me esperando. Paulo já via a glória de Deus esperando ele. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que a glória de Cristo está te esperando. Que nós possamos celebrar esse primeiro amor na certeza de uma glória do porvir. Porque aqui não tem. Aqui nesse mundo não tem glória. O que Deus preparou para nós não é para esse mundo, é para a eternidade. Eu quero desafiar você a sair daqui celebrando esse primeiro amor na certeza de uma glória eterna. Talvez você que está aqui conhece Cristo, mas conhece Ele distante, sabe?
Ele lá, você aqui. Talvez você nunca chegou perto dele. Talvez você nunca sentou com ele. Talvez se Cristo voltasse agora, você não tinha certeza para onde você ia ou para onde você vai. Deus trouxe você aqui para celebrar o maior evento da sua vida, que é a sua salvação. Jesus trouxe você aqui para celebrar a sua salvação. E trouxe eu e meus irmãos aqui que já celebramos a nossa salvação para celebrar a sua salvação. Para celebrar o seu retorno. Para celebrar estar mais perto dele. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que este amado do meu Pai que Jesus fala possa ser seu amado. E você pode se encontrar com ele hoje. Feche seus olhos.